levando, né, a fazer ou a deixar de fazer determinadas coisas, né? Confesso que esse não é o caminho mais excelente, não. É um caminho difícil, é um caminho árduo, a porta é bem estreitinha, mas é um caminho que traz muita alegria no coração, talvez porque talvez não, tenho a convicção de que por ter vivenciado tantas coisas, quando a gente vê outras mulheres passando por isso, a gente se alegra também, né? Então, eu fiz aquela reflexão hoje, porque eu sei que ela alcança muitos corações, né? E que bom, Marilu, eu não lhe conheço, mas já tenho certeza que estamos unidas aí no plano celestial, e esse grupo aqui não está aqui à toa. Certamente Deus tem coisas maravilhosas a fazer nas nossas vidas e por meio das nossas vidas, né? Coisa boa. Vamos orar. Eu pediria que a gente fechasse os nossos olhos, onde cada um está, e mesmo que do lado de fora de nós não haja silêncio, né? Às vezes a gente está num lugar movimentado, fazendo barulho, mas que dentro de nós hoje haja silêncio, né? O silêncio, ele é importante para a gente se ouvir. Às vezes a gente nem precisa ouvir Deus, né? Às vezes a gente precisa primeiro se ouvir. Ouvir a voz do coração, ouvir quem somos nós, ouvir a nossa dor, ouvir a nossa agonia, ouvir a angústia que está brotando da nossa psique. A gente precisa ouvir o nosso organismo, ouvir porque muitas vezes nosso cabelo cai e a gente não sabe o que está acontecendo, ouvir o que os nossos filhos estão dizendo para nós e às vezes a gente não consegue discernir, mas para a gente discernir qualquer coisa fora de nós, a gente precisa se discernir primeiro. Então, eu peço a você que você silencie todos os pensamentos, né? Toda essa voz que brada, que dá ordens, né, para a gente o tempo todo, para que nosso espírito, então, calmo, a gente possa discernir o que Deus tem para nós. Pai, silencia o nosso coração nessa noite, silencia a nossa mente, silencia a batida amarga, pesada do nosso coração e traz uma batida leve, uma batida doce, uma batida que abra o nosso entendimento, uma batida que venha oxigenar os nossos pensamentos mais sinceros, mais verdadeiros, do íntimo do nosso ser, Senhor. Alcança nessa noite as nossas angústias, alcança os nossos medos, alcança as nossas limitações de compreensão e dilata o nosso ser na direção das coisas do amor, dilata o nosso ser na direção do caminho de Jesus. Faz com que nessa caminhada, cada uma de nós aqui tenha um encontro, uma sabatina, um café gostoso com teu Espírito, Senhor. Abre os nossos corações e intercede por nós com gemidos que às vezes a gente nem entende, mas a gente sabe que move o coração do nosso Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Pai, tenha misericórdia de nós. Ensina-nos a batida do teu coração. Ensina-nos o caminhar que vai de encontro ao teu. Ensina-nos a chorar os choros da misericórdia e a nos alegrarmos com os prantos da alegria, Senhor. Essa é a nossa oração e assim nos derramamos e nos colocamos diante de Ti nessa noite, ó Pai. No nome precioso do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, eu escolhi, na verdade, esse tema hoje, transformando o poder da morte. A Kátia falou, nossa, é um tema muito forte. Me veio aquela palavra de Eclesiastes, né? Porque forte é a morte, né?
Assim como a morte é forte, também é forte o amor de Deus sobre nós. É uma palavra muito forte, né? Falar de morte, falar de vida, são duas pulsões, né? Freud vai dizer que o ser humano ele é composto dessas duas pulsões, né? Pulsão de vida e pulsão de morte. E depois a própria psicologia também vai entender que existe dentro de nós um pouco dessas pulsões, mesmo que elas mesmas que nos fazem pensar, refletir e desejar as coisas da vida, né? E eu busquei essa palavra porque veio semana passada a morte da Marília Mendonça, e foi bastante comovente, né? A forma com que essa moça tão nova foi embora, tão repentinamente, e ela deixou um filhinho, e a gente que é mãe, a gente já pensa logo, fala, oh meu Deus, essa criança vai ser cuidada por quem, né? E o Brasil inteiro, o mundo inteiro se comoveu com a morte da Marília Mendonça. E, naturalmente, eu vendo as redes sociais, eu percebi as pessoas, e até hoje ainda percebo o movimento, as pessoas falando, nossa, como a vida é breve, nossa, a vida é breve, a gente precisa curtir a vida é breve, a vida é breve, a vida é breve, para a direita, para a esquerda, e, nossa, vivo hoje como se não houvesse amanhã, e a gente precisa viver hoje, assim, assado, por causa da brevidade da vida, e eu lendo essas coisas, né, e fiquei pensando, a vida é breve? É verdade isso, que a vida é breve? Ou ela é o que tem que ser? Para a primeira pergunta que me veio, né? Será que é verdade mesmo isso que a gente replica muitas vezes nas nossas redes e escrevemos nos nossos livros? A vida é breve e a gente precisa viver cada dia como se fosse o último mesmo? É isso mesmo que a gente pensa a respeito da morte? Porque tudo que a gente pensa a respeito da morte vai refletir no que a gente sabe sobre a vida. Entendeu? Tudo que a gente pensa sobre a morte vai refletir no que a gente sabe sobre a vida, no que a gente vive diariamente. E eu fiquei pensando, né, se a morte era realmente isso, né, se a gente tem que viver. Veja hoje, um dia extremamente cansativo, eu cheguei em casa faltando 5 minutos para conversar, né, para começar aqui, dei uma escovada no cabelo aqui, e amarrei de qualquer jeito, e deixei solto, estava amarrado e tal, e por isso, né, a gente precisa se aquietar e se concentrar, e, e não penso que vivi esse dia como se fosse o último da minha vida, né? Se fosse, eu estaria ligando para todo mundo, pessoal, ó, tô indo daqui a pouco, foi bom estar com vocês, tchauzinho, meu filho, amo você, não nos veremos mais, nos encontraremos na glória, mas foi ótimo ser sua mãe, ligaria para os melhores, não foi assim, né? E não é o último dia das nossas vidas, a gente não passa se despedindo de alguém ou na esbórnia, né? Independente do que seja esbórnia para qualquer um, comendo o melhor pudim ou estando com a pessoa que mais se ama, enfim. Não é assim que a gente vive, né? Isso aí é uma falácia que a gente vê e às vezes até reverbera na nossa vida. Não, tem que viver hoje como se não houvesse amanhã. Não é assim que a gente vive. O último dia das nossas vidas pode ser o dia mais cansativo, pode ser o dia mais tedioso. É qualquer dia. É qualquer dia, né? E eu trouxe um texto aqui para a gente refletir. Quem está com sua Bíblia e pode abrir, está lá em João 5, né? A gente vai dar uma lida aqui rapidinho, versículo 24 e 25, são 2 versículos, mas é que a partir dele a gente vai, né, rapidinho aqui, prometo que eu não vou me alongar, porque eu sei do cansaço de todo mundo, mas vou ser o mais breve possível para a gente discorrer como que a gente pode, né, ressignificar a morte e como que a gente pode transformar o poder da morte em nós, né? João 5, 24 e 25. Em verdade, tá? Diz Jesus, que essas palavras são palavras do próprio Jesus. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem crê na minha palavra e quem crê
naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. Né? 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra tem a vida eterna. Não, desculpa, 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Morto não ouve, né? Mas aqui está dizendo que os mortos ouvirão, e os que a ouvirem viverão. Então, mortos ouvem a palavra de Deus, né? E a partir desse texto, que é um texto riquíssimo, né? Um texto bonito da gente falar, a gente podia ficar falando aqui 3 horas, que a gente ainda ia querer ouvir mais, ou pelo menos refletir mais nele, né? Mas é a partir desse texto que eu comecei a refletir e fui buscar essa pergunta que eu iniciei aqui a nossa fala hoje, sobre ressignificando a morte, né? Sobre vencer esse poder que a morte, que a gente aprendeu que ela tem sobre nós, né? Ela tem um poder de sofrimento, ela tem um poder de nos escravizar, às vezes, em depressões, né? Mas como é que Jesus encarou, e aqui eu sempre gosto de trazer uma palavra a partir do olhar de Jesus, por entender que Jesus, por meio dele, do olhar dele, do óculos dele, eu consigo interpretar tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, à luz de quem foi Jesus e à luz dos princípios que ele trouxe para nós. Eu sempre gosto de fazer perseguir esse caminho, porque é um caminho que não vai, não vai ter assim aquele achismo, eu acho que é isso. A gente vai estar sempre pareando, né? Fazendo analogia com o de fato que Jesus trouxe para nós, com a mensagem que ele revelou ao mundo, né? Como o Paulo vai dizer. Então, a morte a partir de Jesus, aqui nesse texto, né, ela já revela que a morte ela tem um outro significado. E o Evangelho é muito interessante que a partir do momento que você começa a conhecer, você começa a ressignificar várias coisas na sua vida. Você ressignifica o fato de você ser mãe, você ressignifica o fato de você ser casada, de você ter um emprego, enfim, você vai ressignificando a partir dos ensinamentos do Evangelho uma série de coisas. Coisas que você fazia por convicção, você passa a pensar e fala, cara, acho que esse não é o caminho. Tem alguma coisa aí que não está legal. Coisas que você nunca pensou em fazer, né? Você passa a fazer, né? Gente, não tem ninguém nessa vida que gosta mais de dormir do que eu, né? E eu me recordo que logo que eu me converti, assim, que comecei de fato, né, a ter interesse, né, no Evangelho e tudo, meu Deus, eu ia para vigílias. Eu nunca pensei em fazer isso na minha vida, né? E teve uma época, né, que fiz isso com o coração muito cheio de significado em tudo que se fazia nesse sentido, né? Enfim, a morte, ela entra nessa ressignificação. A morte, ela precisa ser ressignificada por todos nós por um motivo muito simples, porque todas nós vamos passar por isso. As pessoas a quem nós amamos passam por isso diariamente, nós passamos por isso também, por perdas contínuas. E ela é algo que abala muito o nosso ser. E ela é algo, a morte, ela é algo fundamental nessa palavra do Evangelho. E que Jesus vai nos ensinar hoje o significado da morte para ele, né? Nesse intuito de significar, uma coisa importante que a gente já inicia dizendo é que para Jesus a morte não era algo que acontecia por uma atividade externa a nós, né? Uma pessoa que é morta, que é considerada morta por Jesus, ela não é morta por algo externo, ela não morreu, ela não é morta por um acidente, ela não é morta por uma doença, por um ataque, não. Para Jesus, uma pessoa que está morta é uma pessoa que está morta primeiro por aquilo que ela mesma contamina, né? A Bíblia vai dizer que o que mata de fato o nosso ser não são as coisas de fora. O que mata o nosso ser é o que é produzido dentro de nós, né?
Ele vai falar lá em Marcos 7, ele vai falar, olha, o que contamina o homem, o que vai deixando o homem contaminado e se matando por dentro, não é a água suja que ele bebe, né? Não é a mão contaminada que pega no copo, como os fariseus falaram, né? Senhor, todo mundo aqui lava a mão para pegar no copo, né? E os teus discípulos não lavam. Ele falou: não, vou te falar porque os meus discípulos não lavam. Os meus discípulos não lavam as mãos porque o que contamina, o que mata o ser humano, não é o que está de fora para dentro. Não é o cigarro que você fuma. Isso não mata. O que mata o ser humano são os adultérios, são as invejas, as avarezas que a gente produz, a falta de perdão que a gente vomita, né? As angústias que a gente produz porque não conseguimos as coisas materiais que nós almejamos, é isso para Jesus é que vai matando, né? Que vai destruindo esse ser humano por dentro, né? O que contamina o ser, né, para deixá-lo dessa forma é o que a gente produz. Por isso que ele vai dizer, né, que quem crer na palavra já está vivo, né? Por quê? Porque nós não somos um corpo que tem um espírito. Pelo contrário, nós somos um espírito que estamos envoltos por um corpo. E espírito é algo eterno. Espírito não morre fisicamente. O corpo, sim, o corpo fica. O corpo a gente não leva, tanto é que quando você morre, o bicho come, outros são mortos e preferem ser, né, queimados, etc. Por quê? Porque o corpo, para Deus, é corruptível, né? Ele foi feito do pó dessa terra, mas o espírito não. Por isso que Jesus vai dizer que muitos mortos estão vivos e em ouvindo a sua palavra não verão a morte. Olha que interessante aqui no João 5 que nós lemos, né? Não verão a morte, eles já passaram da morte para a vida. Isso significa dizer que eu e você, uma vez que nós cremos nessa palavra, nós não veremos a morte do nosso espírito, porque nós já estamos no caminho da eternidade. Para Jesus, a morte, ela só acontece no plano espiritual. Ela não acontece no plano físico. Porque o plano físico, ele já disse para a gente, olha, e Paulo vai dizer isso para a gente de uma maneira maravilhosa, ele vai dizer, olha, vocês aqui, nós somos passageiros deste lugar. Nós somos estrangeiros nessa terra. Nós estamos aqui como embaixadores do reino de Deus. A gente não está aqui para ficar. Nada aqui é nosso. Esse computador não é meu, esse celular não é meu. Porque eu não sou daqui. A minha natureza, a sua natureza, né? Ela é divina, ela é espiritual. Por isso que a gente não morre, né? Eu já contei aqui, Kátia, eu não sei se eu contei aqui a questão que aconteceu com meu filho. Ou eu contei no vídeo, não sei, né? Eu descobri isso, né, de uma maneira muito ruim. Não foi a pior maneira, certamente que não, mas eu descobri isso, né? Que eu descobri que, de fato, a gente... eu não sou um corpo, né, que anda e que se chama cristiano. Eu sou um espírito que habita num corpo, e pelo corpo eu vou envelhecendo, e pelo corpo eu vou ter experiências sensoriais que vão me explicando quem é Deus, né? Isso é tão verdade que eu descobri em 2015 que meu filho tinha um tumor cerebral. Eu sou mãe do Davi tem 16 anos hoje, né? Eu tenho um único filho, ele é filho único, e na época ele tinha, 2015, ele tinha 10 anos, né? Tinha completado 10 anos. E ele teve uma convulsão, e eu levei ele para o médico, nós levamos, e descobrimos que ele tinha um tumor nessa região aqui de trás do cérebro, e que ele precisaria fazer uma cirurgia. Levei ele para o médico falou, olha, realmente ele tem esse tumor, nós precisamos tirar esse tumor, porque esse tumor está na região dos feixes
oculares, e se a gente não tirar esse tumor, ele pode vir perder a visão. Era um tumor que não era comum, era um tumor excepcional, e ele falou, olha, a gente precisa tirar esse tumor. Falei, tá bom. Só que é o seguinte, mãe, né? Como toda cirurgia, há sérios riscos, né? Então, a cirurgia, ela é média de 10 horas e, enfim, tudo pode acontecer, ok? Eles falam com toda, né? Cheio de cuidados, né? Parece que a gente está levando um murro na cara, também pela sensibilidade de ser mãe, naturalmente. Eu engoli seco e falei, não, vamos fazer assim. O meu mundo caiu, né? Meu mundo caiu. Falei, meu Deus, meu único filho. Se eu perder, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Já imaginava, lógico. Falei, olha, se meu filho morrer, uma parte de mim certamente vai junto com ele, isso já é certo na minha cabeça, né? E paciência, vida que segue, vou tomar remédio eternamente, porque uma mãe que perde um filho nunca mais é a mesma pessoa. E eu já andei com essa lógica, né? Alimentando essa lógica, e, enfim. E graças a Deus, como eu falei aqui no início, né? Deus, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que a gente não sabe o que pedir, né? E o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E intercedeu mesmo, né? Eu sei que eu estava numa pregação e naquele momento Deus me deu essa compreensão. Falou, olha, o seu filho é meu filho. É uma paulada isso, né? Isso já quer dizer muita coisa. Uma paulada. Eu falei, não, tá certo, é verdade, ele é seu filho. Isso naquela conversazinha, assim, de 2 segundos, mas que você entende tudo, né? Isso daqui não foi um diálogo, assim, tô contando aqui, mas... Ele falou, ó, antes de ser seu filho, primeiro é meu filho, né? Segundo, ele não é esse pedaço de carne que anda dentro da sua casa, que você cheira, morde e etc. Ele não é isso aí. Ele é um espírito e ele simplesmente vai voltar para a casa do pai. Exatamente. Aí eu falei, tá certo. Ele falou, olha, no meu coração era muito claro esse entendimento, né? Depois dessa voz, né? Deus falou comigo, no meu coração, falou, olha, ele vai voltar para a casa do pai. Se ele voltar, se ele morrer, ele vai voltar para a casa do pai. Porque ele é muito mais do que isso, ele é eterno. Ele é eterno e vocês vão se encontrar. Nada que é perdido. É para cá que você vai vir também. Então a gente vai se encontrar e durma com esse barulho dentro de você e cozinhando a sua mente e o seu coração. Meninas, esse entendimento entrou dentro de mim como um bálsamo. Eu saí daquele lugar naquele dia como um... Sabe não sei se vocês assistiram Game of Thrones, que a princesa lá, ela tinha, Kátia, um dragão, e o dragão saía um fogo, e o dragão era bravo, e eu saí igual aquele dragão. Uma força, uma energia dentro do meu coração, que parece que tinha 300 milhões de cristianos dentro de mim. Eu saí como um boi bravo, sabe, assim, querendo brigar contra o mundo. Eu falei, cara, nunca vi isso acontecer. E eu saí daquele lugar e aquilo ficou ruminando dentro de mim, e passaram-se os dias e aquilo foi crescendo e tomando uma dimensão dos meus pensamentos, das minhas emoções, principalmente, porque quando você domina o seu pensamento, quando você deixa o seu pensamento ser dominado pelo Espírito de Deus, as suas emoções, elas fazem esse encaixe sob o Espírito, né? Então, as minhas emoções foram sendo dominadas por esse Espírito, né, pelo Espírito Santo, porque a minha consciência eu já tinha entregue, né? Eu não tinha para onde correr, eu não tinha a quem me socorrer, né? A minha família, assim, eu não podia passar isso para os meus pais, que são de idade, da maneira como eu recebi essa mensagem do médico, enfim. E aí eu fui levando a vida e cada dia eu fui ficando mais forte, passamos por essa situação, ele fez a cirurgia. No dia, um dia antes, eu me despedi dele, porque no dia subsequente ele ia fazer a cirurgia, lá no Sara, e eu me despedi dele, e no outro dia eu acordei, no dia da cirurgia, super tranquila, tudo super tranquilo, tranquila mesmo.
tranquila que estava nas mãos do Senhor e fosse o que fosse, Deus já estava me consolando, eu não ia ser consolada, eu já estava naquele consolo. As pessoas conversavam comigo, as pessoas me ligavam, viam me amparar, e elas falavam, a gente está saindo daqui amparada, né? Porque você não precisa. Eu falei, meu Deus, eu, que sou um vermezinho de Jacó, que não sei, né, discernir a mão direita da esquerda, mas aí veio aquela palavra, né, que quando eu estou fraco, Deus me faz forte. E foi assim que eu me senti. E de manhã, minha mãe me ligou, eu estava aqui em casa, e ela falou, filha, você não vai para o hospital, né, ficar com o Davi? Eu falei, não, mãe, eu já estou lá com ele desde ontem. Eu já estou. Ele sabe disso, ele sabe que o meu coração está com ele, né? Ele sabe que a nossa fé está junta e seja o que for, o que acontecer, mãe, é para a glória de Deus. Né? E eu não falo isso sem aqui me arrepiar da ponta aos pés e amar esse Deus, porque é algo assim, né? Meu Deus, só Deus mesmo fazer a gente passar por essas coisas e ressurgir, né? De maneira que nós vivenciamos aquilo, não sem sofrimento, mas também não sem consolo. Se fui consolada, é porque sofri, né? E se sofri, fui muito consolada, né? E aquilo gerou uma outra Cristiane. Existe uma Cristiane antes daquilo, existe uma Cristiane depois daquilo. Porque através desse momento de dor, eu consegui, né, por meio dessa mensagem, ressignificar o poder da morte. E ali, né, como Paulo vai dizer, né, lá em Romanos, em 1 Coríntios, né? Ó morte, 1 Coríntios 11, ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a força da tua vitória? Né? E ali você entende que a morte física, ela é só um caminho, ela não é a perda, ela é um portal pelo qual nós passamos, né? E através do qual todos nós vamos passar, provavelmente, se Jesus não voltar antes, mas nós passamos por esse portal e vamos de encontro ao nosso Pai, onde lá não haverá mais choro e nem ranger de dentes. Então, quando alguém, né, que nós perdemos passa por esse portal, esse é o momento, Jesus vai falar de glorificação dessa pessoa. Essa pessoa é glorificada porque é o momento que ele vai encontrar com o Pai. Ele volta para o ninho de onde todos nós saímos. É lá onde haverá o verdadeiro consolo, né? Lá as ruas são de ouro e de cristal. Né? Então, é para lá que os nossos queridos e que nós vamos estar. Então, a morte, ela pode trazer dor? Sim, ela traz a dor das nossas, as nossas angústias, né? A dor da perda, né? Na verdade, é mais egoísmo nosso. Mas quando você para pensar e vê o significado da morte no Evangelho, você vai entender que a morte é o momento onde aquele ser foi aperfeiçoado em Deus, Paulo vai dizer, né? Que a morte é o momento em que a gente se aperfeiçoa, em que aquilo que é corruptível é transformado em algo incorruptível, né? E aí eu fiquei pensando, e Deus falou tudo isso ao meu coração, é o momento onde ele não vai sentir dor, é o momento onde ele vai encontrar a verdadeira perfeição, né? E eu falei, cara, então tá tudo certo. Lá, esse lugar, a morte é isso. E todos os consolos que eu precisar, eu terei. E eu tive. E eu tenho até hoje. Né? Meu avô, ele também morreu de Covid, um homem servo do Senhor. E quando ele foi entubado, ele chamou toda a equipe, os médicos, ele orou pelos médicos, orou por ele mesmo, entregou a vida e falou, olha, pode me entubar, tá tudo certo, estarei com o nosso pai, porque o médico falou para ele, olha, se o senhor entubar, o senhor não volta mais. Ele falou, tudo certo. Eu vivi a minha vida toda como servo do Senhor para esse encontro, né? E minha prima que estava lá filmou e meu avô orou por todos e entregou a própria vida nas mãos do Pai. Gente, como Jesus, Pai, entrego a Ti o meu espírito, morrer em paz. Na verdade, você vai encontrar em paz.
Choramos, choramos. Tivemos uma perda enorme? Tivemos. Mas fomos consolados e somos até hoje pela paz com que ele encontrou o Pai e no aperfeiçoamento em que ele se encontra hoje, que não sente mais dores, né? E aí você se pergunta, né? Cristiane, mas como é que esse entendimento entra em nós, né? Como é que isso acontece? Eu já estou finalizando já. Como é que isso acontece? Como é que a gente chega, né, nesse nível de compreensão? A gente precisa passar por isso? Não. Né? Como é que a gente faz para ter essa consciência, né, que a morte, como é que isso é construído nas nossas emoções, nosso processo cognitivo, né? Não é mágica. Não é um processo mágico. Não é um processo que de hoje para amanhã vai ser construído no nosso coração. Não é. Ele é um processo de crescimento diário. Você vai mudando a mente, vai entendendo como Jesus andou, como Jesus interpretava a vida, e a gente vai aprendendo a interpretar a vida à luz de Jesus. Quando um dos discípulos, acho que foi em Lucas, até anotei aqui, Mateus 8, 22, quando um dos discípulos encontraram Jesus e falou, Senhor, vou te seguir, 2 minutinhos, vou ali sepultar meu pai que morreu. Jesus virou para ele e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Segue. E deixai os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porque Jesus entendia que tinha muita gente andando e que estava morto. Né? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né, que Maria, Senhor, chegou hoje, faz 4 dias que Lázaro está morto, não tem mais nada aqui, já acabou. Se o senhor tivesse vindo um pouquinho antes, ele tinha ressurgido, estava aí bem e tal. Desculpa, não tinha morrido. Jesus vai dizer, Maria, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. Porque para Jesus a única morte que ele concebia para a vida de um ser humano era a morte enquanto vida, é a morte do espírito. Essa é a única morte que mata. Né? Porque ele vai dizer, Maria, essa doença dele, pode ver lá, é muito interessante essa passagem, essa doença dele não mata. Essa doença dele não mata. Não é uma Covid que nos mata. O que nos mata é a nossa indiferença. A Covid só faz a gente voltar para o nosso Pai. Mas o que nos mata mesmo, que faz a gente ser funcional, mas extremamente mortos, né? A gente utiliza cartão de crédito, pega metrô, paga conta, faz tudo, mas muitos de nós estamos mortas e nem sabemos. Estamos mortas para Jesus, estamos mortos para as coisas espirituais. E aí você fala, qual é a solução? Paulo vai dizer lá em Romanos que a morte é inclinação da carne. 8, eu acho que Romanos aqui é 8:22. Ah, não, desculpa, 8:6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Isso aqui, a inclinação que ele fala da carne, mas carne para gente não é carne apenas, né? Paulo falou de carne, mas carne é tudo que não é fruto do espírito. É tudo que parte de um coração que é inclinado a esse reino do pegar, do se servir, é o reino do desfrutar de um mundo material, sem entender que tudo que a gente desfruta aqui tem uma consequência espiritual. Essa é a questão. Aí ele fala, todavia,
Quando a gente inclina, e aqui é uma responsabilidade minha, para mim, né? Quando você pergunta, tá, mas como é que você alcança essa questão espiritual, essa inclinação espiritual? Paulo vai dizer que é quando eu escolho as coisas do reino, quando eu escolho a simplicidade do amor, quando eu escolho a verdade do caminho, né? Quando eu escolho a possibilidade da justiça, quando eu escolho o bom senso, né? Quando eu vou lá em Gálatas 5, e aqui eu finalizo a minha fala, para a gente não se estender, né? Quando eu escolho as coisas do Espírito, que são os frutos, que é a benignidade, né? Que é a bondade mesmo, que são as coisas do amor, as coisas do perdão, o domínio próprio, de às vezes você querer, né, dar como as pessoas dizem, né, chutar o balde. Mas lembre-se que o balde é você. Essa foi a melhor frase, uma das melhores que eu já vi na vida. Quando você for chutar o balde, lembre-se que o balde é você. Não chute o balde. Isso não faz parte de uma vida com bom senso, uma vida com mansidão, uma vida com verdade, né? Tudo isso são escolhas minhas e suas, podem ser escolhas nossas, que vão construindo dia após dia essa mentalidade do reino, aonde a morte ela é vencida toda hora, aonde o espírito da morte é vencida em tudo que eu faço, em tudo que eu ponho os meus olhos, em toda boa dádiva que eu gracejo aqui, como as irmãs, né, colocaram aqui. Olha, eu dou graças a Deus por isso. Então, quer dizer, eu estou colocando a minha mente, né, num patamar diferenciado. Eu estou colocando as coisas espirituais dentro de mim num lugar de primícias, né, a primícia de todas as coisas. Não tem receita de bolo. Não tem os 10 passos para você vencer a morte. Não existe. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem isso, os 10 passos para aquilo. Tem até algo interessante nisso, é educativo, né? Tem esse cunho educativo, não tenho dúvida nisso, né? Quem somos nós aqui para estar questionando? Mas para as coisas espirituais, não existe uma ritualística a qual a gente possa se apegar. O que existe é buscar você mesmo se conhecer, né? A gente conhecer a inveja do coração, a gente conhecer as coisas que nos irritam, a gente conhecer que às vezes a gente gosta de ser uma pedra no sapato de muita gente, que a gente gosta de alimentar as nossas vaidades, né? Vaidade física, vaidade intelectual, né? Não estou falando que não tenha que ter, né? Não estamos nesse nível. Estou falando que a gente tem coisas em nós que a gente gosta de alimentar e que a gente sabe que não são coisas boas, né? Eu tenho coisas em mim que, se eu alimentar, vai dar BO, entendeu? Vou me perder no caminho. Para você, às vezes, não é nada. Fala, não, Cristiane, mas isso aí não, Cristiane, isso aí não tem nada a ver, não. Não tem para você. Mas para mim, eu consigo discernir o meu coração. E eu sei aonde mora a minha vaidade. Você sabe onde mora a sua? Esse é o primeiro passo. A gente precisa nos conhecer, né? A gente precisa se examinar. E é a partir desse exame que a gente consegue ser verdadeiro com quem a gente é. Eu tenho escrúpulos para viver, não suporto ver alguém melhor do que eu. Tenho, como eu falei, malícias, olhares maliciosos, olhares de segunda intenção, olhares que julgam, olhares que não perdoam, palavras que ferem, verdades, né? Porque tem pessoas que, eu costumo dizer, né, que são sincericidas, não são sinceras, né? Elas são sincericidas. Elas trazem aquela verdade e vomita para o outro. Ela não está preocupada se o outro vai morrer com essa verdade. Porque verdade que é verdade, a Bíblia vai dizer, Eclesiastes vai dizer, que o verdadeiro sábio, ele sabe o tempo e o modo e a intensidade de todas as coisas. Verdade que é verdade, só é verdade se ela tiver o tempo
e o modo correto de ser dito, de ser falado, e a partir dela se produzir bons frutos. É assim. Então, se eu quero vencer não só o poder da morte, mas, sobretudo, os poderes que hoje reinam em mim, né? Sou mão fechada, né? Sou uma pessoa difícil no trabalho, tenho autoestima baixa, né? Entre os irmãos eu sou a mais, né? Sempre me considerei assim. Se eu não começar a me ver com os olhos, né, da verdade, da transparência, o reino nunca vai ser algo poderoso e forte dentro de mim. E aqui eu finalizo a minha fala, né? Se nós não formos criteriosas com nós mesmas, conosco, né? Com nós mesmas, se não formos transparentes conosco, o reino de Deus nunca habitará límpido, claro, dentro de nós. Tudo começa e termina em nós. Por quê? Porque o que contamina é o que já mora dentro de nós. É essa palavra que eu queria dizer, que eu queria trazer para a gente nessa noite. É uma palavra. Falar sobre a morte é falar sobre o confronto diário. Não com o outro, mas o confronto conosco mesma, na minha identidade de cristiana, né? Falar sobre a morte é falar sobre a capacidade que eu mesma tenho de vencer aquela cristiane que ninguém conhece e que impede essa palavra de gerar frutos no meu caráter e na minha mente. Eu queria orar mais uma vez por nós, né? Umas pelas outras, né? Para que nós mulheres possamos ter a coragem. Isso requer coragem. Coragem, porque o reino é tomado por esforço. Coragem, porque a porta é estreitinha. Coragem, porque você vai negar coisas que ninguém negaria. Coragem, porque você vai abrir mão de coisas que são direito seu, mas que no reino não fazem a menor diferença. Para vencer a morte, a gente precisa de coragem para olhar para o coração, para olhar para a nossa mente e pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. É simples assim. Pai, em uma só fé, em um só batismo, em uma só esperança, nós nos humilhamos diante da tua presença, para que esse momento não seja em vão nas nossas vidas. Que esse momento não seja uma perca de tempo, nem para nós e nem para ti. Que esse momento não seja superficial na nossa mente, no nosso coração. Mas nós nos humilhamos diante de ti e te pedimos, ó Pai, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ensina o bom combate. Nos ensina os bons confrontos. Os confrontos que geram vida. Os confrontos que geram esperança. Os confrontos que geram frutos do teu espírito na nossa lida. Os confrontos que fazem de nós mulheres cheias de esperança para restaurar os nossos lares, para restaurar as nossas famílias, para restaurar essa sociedade hipócrita e doente, Senhor. Pai, não nos deixe padecer como os fariseus hipócritas.
Não nos deixe padecer como sepulcros caiados. Mas, querido Deus, abre o nosso coração nessa noite, contempla a verdade que nos habita e mostra-nos, revela-nos o nosso pecado. Revela-nos aquilo que não tem sido verdadeiro dentro de nós, para que aí sim, vencendo o poder da morte que me habita, eu poderei vencer o poder da morte que habita no mundo. Porque se eu discerno o poder da morte dentro de mim, eu vou poder discernir o poder da morte que nos cerca, Senhor. Pai, eu oro por cada uma das minhas irmãs aqui, as que puderam estar, as que não puderam estar aqui, mas que gostariam, as que estão com seus afazeres em casa. Pai, eu oro por cada uma delas nessa noite, que o vento do teu Espírito traga alcance, que o vento do teu Espírito traga constrangimento aos nossos corações, que o vento do teu Espírito traga convencimento à nossa alma, Senhor, para que o teu Evangelho, a tua verdade, a tua palavra e a tua vida produzam diferença no nosso caráter e na nossa maneira de prestarmos louvores a ti, Senhor. Essa é a oração mais sincera e mais verdadeira, do profundo do meu coração, Senhor. E nela eu creio, no poder do teu Espírito, que vai agir sobre cada uma de nós, aonde quer que esteja, cada uma das minhas irmãs desse grupo nessa noite, Senhor. Pai, eu aproveito para orar também por cada um dos pedidos que aqui foram feitos, por cada família que cada uma de nós aqui representa, pelas dores que cercam os nossos lares, nesse momento de tanta morte, de tanta doença, de tanta escassez nos lares. Pai, nós te pedimos um vento sobre os nossos lares de vida, como o Senhor soprou sobre a ossada de Eliseu, que já havia sido morto há 7 anos e ali trouxe vida. Nós te pedimos nessa noite uma provisão especial aos lares aqui representados. Uma provisão naquilo que cada lar precisa, seja alimento, seja perdão, seja amor, seja a vida sexual, seja a vida profissional, seja a vida institucional das nossas irmãs, seja os nossos relacionamentos com os nossos filhos, Pai, que às vezes é tão difícil para nós. Pai, nós te pedimos orientação de como viver. Pedimos que o vento do teu Espírito passe no meio de nós, trazendo sabedoria, discernimento das coisas espirituais. Aquece o nosso coração, Senhor, com o teu amor. Aquece o nosso coração com a tua virtude, a virtude da fé que acompanha todo aquele que crê no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, no nome precioso do teu Filho amado nessa noite. Que cada uma de nós possamos